Beleza, pessoal? Tranquilo? Aqui Jim Beck novamente trazendo mais uma videoaula para vocês. Nessa estratégia épica aqui, tá? Do mini índice aqui, né? O nosso foco é o mini índice. Vamos lá, nessa nova videoaula aqui, na 12ª videoaula, já tem 12 vídeos aí, né? Nessa política dessa estratégia épica. Novos padrões de reversão e de entrada. Poxa, Dream, como assim? É exatamente isso, tá? Nas outras videoaulas aqui vocês já estão, né? Careca de saber aqui que isso aqui é um padrão de alta, tá? Quando você confirma aqui, a quarta vela pode ser de alta ou também a quarta vela, né, pode vir de baixa, desde que não rompa completamente o corpo da terceira vela aqui de alta, ok? Tudo bem. Já o padrão aqui, pessoal, vocês têm que entender que é o seguinte, tá? Quando eu jogo essa vela aqui, que ela de alta, que ela não consegue romper as outras, a segunda já consegue vindo com a terceira junto com a quarta, mas também pode acontecer disso aqui, tá? A vela de alta aqui vinha assim, ó, né? Dá aqueles pulos, né? Junto confirmando com você na quarta e você vai estar entrando na quinta vela aqui. Isso aí sem problema, tá? Isso aí sem problema nenhum. Esse aqui é o padrão de alta, ok? Já o padrão de baixa, tá? Padrão de baixa. O início da videoaula sempre falava que tinha que romper completamente aqui o corpo, né? Como fala completamente o corpo aqui, no caso, é o máximo e mínimo. Agora vocês esquecem, tá, os pavios e foca mesmo só no corpo, ok? Então aqui, o padrão de baixa vai funcionar da seguinte forma, né? Quando você tem ali as confirmações, né? Um exemplo, a primeira ou a segunda vela, ela consegue romper o corpo, tá? Da vela de alta anterior, e logo após isso confirmo para vocês o padrão aqui de baixa, tá? E esse padrão de baixa pode vir com uma vela de alta, tá? Ou uma vela de baixa aqui, tá? Então ambas aí você vai estar te confirmando, lembrando que essa vela de alta, se caso fechar na quarta vela, ela não pode estar rompendo completamente o corpo, tá? Apenas o corpo, o pavio não, ok? Esquece o pavio, então ela não pode estar rompendo completamente o corpo da vela de baixa anterior, porém se caso ela romper, no caso aí já é um padrão de baixa falsa, ok? Então aqui você já sabe como funciona, tá? A relação do padrão de baixa e o padrão de alta, tá? Qual é o novo padrão? O novo padrão agora vai ser o seguinte, por exemplo, um exemplo que você tá lá, né? O mercado te deu uma oportunidade aqui de compra, né? Então, opa, já aconteceu ver as 3 sequências de velas de alta aqui, então já formou um padrão de alta. E um exemplo que a quarta vela veio de baixo, porém como que ela não conseguiu romper completamente a vela anterior que foi de alta, ela fechou exatamente dentro do corpo dessa de alta aqui, então confirmou nosso padrão de alta. A partir daí a gente vai estar entrando na quinta vela, entrando comprado, beleza. Depois disso, qual que é depois disso qual que é a nossa confirmação, tá? Você já tem uma confirmação nesse exato momento de um padrão de alta formado, então você vai estar entrando comprado que está na quinta vela e o mercado começa a subir, né? Tem aquela alta, começa a subir e tal, sobe bastante e chega um determinado momento que acontece tanto assim ou quanto que em doji, tá? Tanto faz, ok? Acontece assim que numa vela de alta ou em doji vem a primeira ou a segunda vela, um exemplo aqui, né? Meio que acontece um padrão de baixa, tá? Só que aqui eu vou apelidar ele de padrão de baixa simples, ok? Por que é simples? Ele não precisa confirmar para vocês aquela perna de 3 toda não, tá? Então ela pode ter um derivativo diferente, tá? Então basicamente aqui você tem essa vela de baixa e a segunda consegue te romper, tá? E não é só isso, você tem que ter confirmação das outras duas. Então no caso de ter confirmação das 4 velas, lembrando que o padrão de baixa ele é assim, né? O padrão perfeito de baixa é assim, você vai estar entrando na quinta vela, tá? Porém, como eu falei anteriormente, a quarta vela aqui ela pode fechar de alta desde que não rompa completamente o corpo da vela de baixa anterior. Assim também a gente vai estar entrando vendido aqui na quinta vela, ok? Porém, o que ocorre que depois que você entrou comprado lá embaixo naquele padrão de alta, o mercado subiu, né, em determinado momento, aconteceu isso aqui, né? A primeira não conseguiu romper, mas a segunda conseguiu romper essa vela de alta. Então o que você vai estar fazendo? Analisando. Então você já entrou em alerta aqui nesse exato momento.
A partir daí agora você vai estar analisando as outras duas velas que vão vir. Se acontecer isso aqui, vier uma vela de alta e depois vier uma vela de baixa, por exemplo, ou caso, né, ocorra também isso aqui, é um exemplo que vem uma vela forte de baixa e depois vem duas velas de alta, ambos aqui, tá? Estou falando aqui, eu vou estar colocando ela aqui, por exemplo, vou estar colocando ela aqui só para vocês terem uma base do que eu estou falando para vocês, tá? Então, por exemplo, você tem isso aqui, tá? Então, aconteceu esse tipo de confirmação aqui de reversão de baixa, e também aconteceu esse tipo de confirmação de baixa também, nesse padrão simples de baixa. Por quê? Ambas dessa vela, tanto a terceira quanto a quarta vela, tanto a terceira quanto a quarta vela, não conseguiram romper essa segunda vela aqui, que foi de baixa, tá? Não conseguiram romper. Então isso está te confirmando que uma reversão. Vou estar mostrando para vocês no gráfico ali como que vai estar funcionando essa relação, tá? Então o mercado que ele volta a cair. Isso aqui às vezes eu ficava intrigado, falei assim, caramba, pô, pera aí, eu entrei nesse padrão de alta ou entrei no padrão de baixa, tanto faz. E mesmo assim o mercado ele volta a cair, porém ele não me mostrou uma reversão, que ele não me mostrou um padrão de baixa funcionando. Mas às vezes acontecia isso aqui, incrível que pareça, o mercado acontecia isso aqui, né? Vinha uma vela de alta, né? E depois, um exemplo que já vinha aqui essa vela de baixa aqui, já rompendo completamente o corpo anterior, vinha essa outra, né? Aí o mercado fazia uma questão assim e depois voltava a cair de novo. Falei, pô, isso aqui não é um padrão de baixa, né? Isso aqui não é um padrão de baixa que a gente está acostumado. Tem que vir três velas de sequência de três velas de baixa, mas não, assim também funciona, porque essas outras duas que vieram, elas não conseguiram romper, tá? A máxima daqui dessa vela, tá? Essas duas, né? Tanto a terceira quanto a quarta. Por que tanto a terceira e quarta, pessoal? Depois que você tem aqui o seu padrão formado, aí vem uma vela de baixa, primeira vela de baixa, a segunda vela de baixa, aqui já formou um padrão de baixa, tá? Ambas aqui tem que estar rompendo. Se a primeira romper ou a segunda romper, já formou um padrão de baixa simples, tá? Para ser um padrão de baixa completo, tem que vir ali a sequência de três velas de baixa. A quarta pode vir de alta, desde que não rompa completamente a terceira vela anterior, tá? Mas aqui nesse caso é diferente. A gente está falando aqui do padrão novo, tá? Então esse padrão novo aqui, padrão de baixa simples, ele vai ser da seguinte forma. Então ele pode acontecer isso. A segunda vela aqui formou o padrão de baixa, né, simples aqui, né, e as outras duas aqui não conseguiram romper completamente a vela anterior, que foi essa aqui, né, a nossa segunda vela. Ela não conseguiu romper essas outras aqui, né, não conseguiram romper aqui, tá? Então aqui já formou um padrão simples e a gente vai estar entrando na quinta vela, tá? E isso também serve para o padrão de alta simples, tá? Então, por exemplo, aqui o mercado te deu uma oportunidade, né, lá no topo de um padrão. Então aqui o mercado ele te deu uma nova oportunidade, que deu um padrão de baixa, um exemplo, né, perfeito, que é padrão bonito, um exemplo que veio aqui assim tal, né, a quarta vela veio de alta, como que ela não conseguiu romper completamente a vela de baixa anterior. Então a gente vai estar entrando vendido aqui, tá, na abertura da quinta vela. Então a partir daqui o mercado ele cai, chega aqui, ele dá uma reversão, porém ele não vem aquele padrão de alta que a gente já está acostumado, né, da sequência de 3, mas sim ocorre isso aqui. A primeira não consegue romper, mas a segunda rompe já completamente o corpo da vela de baixa anterior, porém acontece isso aqui, né? Acontece isso aqui sim, mais ou menos, e um exemplo assim, tá? Ou lá no fundo acontece mais ou menos assim, uma vela de alta, né, que não consegue. Lembrando aqui, a vela de baixo ela não pode estar rompendo nenhuma dessas duas aqui, né? Essa aqui, tá, não pode estar rompendo. Então exemplo que vem duas aqui, né? Então forma ali aquele bloqueio do preço, o preço volta a subir
E se você analisar aqui, o mercado ele não te deu um padrão de alta que é que ele já está acostumado. Ele não te deu nem aqui, porém já te confirmou uma reversão, porque essas duas últimas aqui, ela não conseguiu romper, tá? A segunda vela, que é essa aqui. Ela não conseguiu romper a segunda vela, que é essa aqui. E essas duas outras aqui também, ela não conseguiu romper essa segunda vela, tá? Primeira vela, segunda vela, terceira e quarta vela, né? Sempre você vai estar entrando na confirmação da quinta. E basicamente foi isso que aconteceu. Então ela não conseguiu romper, então aqui você já pode estar entrando comprado e o preço ele volta a subir de novo. Então aqui a gente vai ter alguns exemplos aqui para vocês prestarem um pouco de atenção. Não estou botando topo e fundo, ok? Estou botando apenas aqui o padrão de alta e o padrão de baixa simples, para que vocês entendam como que funciona a relação do mercado. Se vocês pararem para analisar aqui, isso aqui foi um padrão de falso de alta, tá? Porque veio a sequência aqui das três velas de alta, porém a quarta vela aqui acabou rompendo, né, a terceira vela de alta anterior, que o corpo dela. Então isso aqui a gente não vai estar entrando. Logo após acontecer que o nosso padrão de baixa, ok, né, vindo na sequência das três velas, a quarta vela, para nos confirmar, veio um padrão de falso, um padrão, acabou confirmando para a gente um padrão de falso de baixa. Basicamente aqui acabou confirmando para a gente aqui um padrão de baixa, né, falso, por causa da quarta vela, acabou subindo. E aqui acabou também nos dando um padrão de baixa, porém falso, porque a quarta vela acabou rompendo completamente o corpo da vela de baixa anterior, né? E aqui veio novamente aqui o padrão de baixa, né, confirmando que a quarta vela, mesmo assim acabando de alta, ela não conseguiu romper a terceira vela de anterior, que foi de baixa, né? Então foi basicamente assim. A gente já vai acabar entrando vendido, né? E depois disso aqui a gente entra vendido aqui na quinta vela, né? Entrando vendido aqui na quinta vela, basicamente a gente vai estar esperando uma reversão do mercado ou algo do tipo, né? E ocorreu, né, esse simples detalhe ali do mercado. A gente vai estar entrando aqui, ele acabou nos dando aqui um padrão de alta, tá? Bastante forte, ok? E poderia entrar comprado aqui na quinta vela. Acabou o mercado fazendo um padrão de baixa simples, porém as outras duas velas aqui rompeu, né, a segunda vela. Então aqui o mercado ele vai continuar subindo, como foi dito e feito ali, né? Se você botar a nossa análise aqui do nosso topo, que basicamente vai acontecer isso aqui, né? Então aqui, por exemplo, o mercado já tinha te dado já uma reversão, 1, 2, 3 e 4. Então você pode ver que a quarta vela aqui, ó, voltou a romper, então que a gente não iria entrar comprado, tá? Mas como que esse padrão de alta aqui aconteceu, você poderia estar entrando comprado aqui ou entrando comprado lá em cima. Então foi basicamente isso. Quero que vocês analisem esse tipo de aspecto que o mercado vai estar te dando. Então basicamente, pessoal, vocês têm que analisar essa seguinte forma aqui, o que o mercado ele vai estar fazendo, tá? Então mesmo aqui que ele nos mostrou, pô, beleza, 1, 2, 3 e 4, né? Tanto aqui a questão das quatro velas, ela veio, porém vocês têm que analisar, tá, essa outra parte aí. No final das contas, analisa esse novo padrão, né, que eu acabei de mostrar para você, tanto de alta simples e de baixa também, tá? Esse novo padrão de reversão, que tenho certeza que vai dar super certo. Por exemplo, se você tivesse entrado comprado aqui, tirando aqui o suporte e resistência, tivesse entrado comprado aqui, beleza, aconteceu aqui o nosso padrão de baixa simples, porém você vê que as outras, a terceira vela conseguiu romper, então que você entra, deixaria, né, você aqui entrar comprado, você não ia tirar a sua operação, o mercado ele ia voltar a subir. O único local que você ia sair da sua operação seria, deixa eu ver, aqui, tá? Seria mais ou menos aqui, onde realmente ocorreu aqui o seu padrão de baixa, tá? Então você vai pegar aí,
essa tonalidade do preço todinho, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu fiquei com 142, estou aqui no simulador, fiquei com 142 negativo, foi um dia difícil, mas analisando aqui esse padrão de baixa, por exemplo, entrar aqui na quinta vela vendido, tá? Logo após o mercado acaba nos fazendo aqui um padrão de alta, tá? Então acaba nos fazendo um padrão de alta aqui falso, logo após ele me fez um padrão de alta aqui verdadeiro, né? Então aqui eu poderia já entrar comprado, né, aqui, e depois esperar um padrão de baixa, né, acontecer. A partir daqui o mercado ele nos dá uma reversão bacana, né, vindo outro tipo de reversão aqui, por exemplo, se aqui você entra comprado, que o mercado ele te dá uma venda aqui também, né? O que acontece, você iria entrar vendido, então o que aconteceu com essa vela de baixo, conseguiu romper, veio a primeira, veio a segunda, né, que você poderia entrar vendido, só que mesmo assim o mercado te dá uma reversão, outro tipo de reversão, e volta a subir bastante maior. Aí você pega aí a relação do topo e fundo, tá? E você pode definir aquilo ali tanto contra o seu alvo, tá? Então basicamente foi isso, pessoal. Vamos lá, a relação aqui do seu padrão de baixa normal, agora que eu estou explicando para vocês, quando que você vai estar saindo realmente para estar entrando aqui no padrão, né? Um exemplo, que você entra comprado, tá? Aqui também, e ocorre aqui o seu padrão de baixa, tá? Sua reversão, estou falando padrão de baixa confirmativo, tá? Caso acontecer exatamente isso aqui, peraí, só fazer um pouco melhor aqui. Ocorre esse tipo de padrão, né, que o mercado vem, confirma aqui para você, e logo após, né, vem uma vela de baixa. Aí o que acontece? Mesmo que aqui a quarta vela te confirmar esse rompimento falso, tá? Esse rompimento falso de baixa aqui, ele só vai se confirmar mesmo caso a quinta vela aqui, ok? Caso a quinta vela confirme uma vela de alta, tá? Por quê? Caso não acontecer isso e vier uma vela de baixa, o mercado, mesmo te confirmando aqui um rompimento falso de baixa, ele vai continuar caindo, tá? Então basicamente foi isso aqui, e serve também, né, quando o rompimento de alta, o mercado ele vem comprado, né? Você entra comprado aqui. Então, um exemplo que o mercado te confirma, você entra vendido, né? Então a quarta vela também te confirma, você entra vendido aqui, o preço ele vai cai, né? E depois ele te dá um tipo de reversão, né, vindo um padrão de alta realmente, só que falso, né? Então quando ele te der esse padrão de alta, falso, isso aqui que acontece, né? Então aqui você pode ver que a quarta vela aqui te dá um rompimento falso, né? Te confirma que foi um padrão de baixa, porém que essa tem que estar confirmando com mais uma vela aqui de baixa, tá? Para ser um padrão de alta falso, porque caso vier uma vela de alta aqui também, o preço realmente reverteu e vai continuar subindo. Então aqui você já poderia entrar comprado, tá? Então deixa eu ver aqui, 20 minutos de vídeo aula. Então deixa eu só mostrar para vocês aqui como funciona. Tudo bem que aqui o mercado ele nos mostrou esse tipo de reversão, tá? E aqui em cima, se você analisar, o mercado nos confirmou um padrão, tá, de alta forte. Então beleza, aqui você poderia entrar comprado, tá, na quinta vela, porém o mercado ele voltou, te deu um padrão de baixa simples, tá? Qual que é o detalhe aqui? Não veio um padrão de baixa forte, mas veio um padrão de baixa simples, porém as outras duas velas não conseguiu romper a segunda vela de baixa, tá? Então aqui você já poderia entrar vendido, ou pode estar saindo da sua operação, porque você entrou comprado aqui na quinta vela, tá? Então isso aqui é um exemplo, né, dentro do gráfico mesmo do mercado, para estar mostrando para vocês como que funciona uma reversão de um padrão de baixa simples, tá? É difícil acontecer, mas
acontece, tá? Então você tem que ficar muito alerta aí. Nesse princípio você pode ver que mesmo que você tivesse entrado comprado aqui junto com o padrão de alta confirmado, aqui ocorre o padrão de baixa, ocorre a reversão, o mercado volta a cair. Você pode ver que ele só foi te confirmar um padrão de baixa aqui embaixo, né? Um padrão de baixa realmente, mas aqui em cima ele já tinha te dado a reversão, tá? Então é questão de você estar prestando atenção aí o que o mercado vai estar fazendo. Pessoal, essa foi a videoaula, tá? Espero que vocês tenham bastante lucro e sucesso a todos.